Então, vamos lá, né? A Polícia Federal encontrou no celular do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, uma suposta minuta de um decreto de garantia da lei e da ordem, a GLO. Textos também que seriam destinados a dar suporte ao governo em um eventual golpe de Estado. Diante dessa descoberta, Cid voltou a ser intimado a prestar depoimento, o que, segundo fontes, pegou a defesa do ex-presidente da República de surpresa. Para discutir se a situação de Bolsonaro se agrava com essa minuta, uma nova minuta golpista encontrada no celular de seu ex-ajudante de ordens, o CNN Dois Lados de hoje conversa com os deputados federais Domingos Sávio, do PL, e Tadeu Venere, do PT. Tudo bem? Ei, Olá. bom dia. Eita, e agora? Os dois são estreantes. Aqui eu não lembro de ter feito esse debate do Dois Lados em outra oportunidade com os senhores. Eu vou começar por ordem alfabética. Vou começar com o Domingos Sávio, do PL, para saber, na sua avaliação, este documento encontrado no celular de Mauro Cid reforça a tese de que havia um plano golpista no governo passado? Cumprimentar você, Basília, cumprimentar o Tadeu e a todos que nos acompanham. Olha, Basília, eu acho que isso reforça com muita clareza que o presidente Bolsonaro cumpriu aquilo que ele sempre disse, que ele jogaria dentro das 4 linhas, que ele só agiria respeitando a Constituição brasileira. Por mais que possa aparecer 1, 2, 10, 1000 pessoas que tenham pensado ou até proposto alguma atitude golpista, o presidente Bolsonaro jamais tomou qualquer atitude ou participou de qualquer atitude que pudesse representar uma afronta à Constituição. Então, fica um absurdo alguém até imaginar que pode condenar ou tirar da disputa eleitoral em qualquer momento, embora ele nem tenha dito com clareza se será novamente candidato ou não, mas tornar inelegível, condenar alguém pelo que outra pessoa fez ou pensou em fazer. Então, isso é algo inusitado. Eu ainda acredito na justiça e continuo acreditando, mas é preciso que a justiça também tenha prudência para não transformar-se numa corte de inquisição fazendo perseguição política, né? Então, eu acredito que não faz o menor sentido. Só reforça uma coisa. Tinham pessoas que tinham esse tipo de documento ou de proposta, ainda que tenham falado para o presidente, ele não tomou nenhuma atitude para ferir a Constituição. Então, só reforça que o presidente Bolsonaro, mais do que disse ser um homem que respeita a Constituição, ele na prática respeitou e durante os seus 4 anos de governo não tomou nenhuma atitude golpista. Deputado Tadeu, a identificação dessa minuta do golpe no celular de Mauro Cid leva a crer que havia um plano golpista no governo? Era algo institucional do governo Bolsonaro ou era algo individual que seu ex-ajudante de ordens mantinha ali no celular? Seja Basília, bom dia. Primeiro, mais uma vez a você, ao deputado Sávio. Satisfação poder estar aqui com vocês. Eu particularmente, não acredito em coincidências. Eu acredito que quem estava naquele momento cumprindo uma tarefa que, aliás, já havia cumprido anteriormente quando foi buscar as joias recebidas por Jair Bolsonaro na Arábia, que trouxe um grande problema, inclusive, para que elas pudessem sair do local onde estavam na Justiça Federal e não forem entregues. Eu vejo que o ajudante de ordens de Jair Bolsonaro faz tudo. Apesar de que o deputado Sávio coloca que o presidente não tinha, o ex-presidente não tinha conhecimento, não sei se tem ou não, deputado Sávio, mas é muito improvável que uma pessoa tão próxima de Jair Bolsonaro, que já havia demonstrado que tinha relações, inclusive, com outras pessoas, como foi o caso do Anderson Torres, que está preso, já tinha tido relações com o sargento e trocou informações com esse sargento também, que é muito próximo dele, com as relações pessoais que tem a família Bolsonaro, com os pais, inclusive, do tenente-coronel. Eu acredito que é muito improvável que Bolsonaro não tivesse conhecimento. É muito improvável. Eu não estou afirmando que ele concordava ou não, porque isso quem vai dizer são as investigações. Mas é muito improvável que essas coisas aconteçam ao caso de um tenente-coronel, que não é uma patente inferior, que tem uma relação pessoal com Bolsonaro praticamente
o tempo todo, ela é muito presente. Não soubesse, o seu chefe imediato, que é o presidente da República, não tivesse a menor noção do que estava acontecendo. Eu acredito que é extremamente grave. E que as próximas investigações, ontem, quando foi chamado a oitiva, ele permaneceu em silêncio, um direito seu, obviamente, mas que esse silêncio não faz com que nós tenhamos uma resposta que seja objetiva. Afinal de contas, sair da cabeça de uma única pessoa um golpe de Estado patrocinado, uma minuta de um golpe de Estado patrocinado, a GLO, o programa que seria feito a partir de dezembro, que essa proposta seria em dezembro, é muito improvável, no meu entendimento, é muito improvável que isso tenha sido feito sem o conhecimento, sem conhecimento. Então, vamos pensar um pouquinho no abstrato, deputado Sábio, mas no abstrato. Mas será que alguém que é tenente-coronel pensa em fazer algo com o GLO, tentando conversar, como já vimos, né, em documentos anteriores, os generais a entrarem na aventura golpista, sem que o seu principal ator, que seria Jair Bolsonaro, tivesse conhecimento? Não me parece razoável que eu tente um golpe, ou que eu promova a articulação de um golpe sem que aquele que deveria ser o ator principal desse golpe, no caso Jair Bolsonaro, não tivesse nenhum conhecimento. Então, eu não acredito nessa coincidência. Eu vou tocar aqui para a segunda pergunta. Até em relação ao silêncio de Mauro Cid, né? Quem ganha e quem perde com essa postura do tenente-coronel de ficar calado. Uma informação de momento que a gente está trazendo na CNN Brasil é que o advogado de Mauro Cid, o Bernardo Fenelon, disse que ele vai esclarecer os fatos quando tomar conhecimento do que está nos autos do processo. De acordo com a defesa, ontem ele ficou em silêncio porque não teve acesso prévio aos autos ali, ao que ele estava sendo acusado, né? Pelo que ele estava sendo acusado. E até diz, por isso ele exerceu o seu direito de permanecer calado. Mas assim que tiver acesso às informações, ele vai falar, de acordo com os advogados de Mauro Cid. Hoje, a quem importa ou quem ganha com o silêncio do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro? Deputado Domingos Sávio. Basília, primeiro que é óbvio, qualquer cidadão com o mínimo de conhecimento de direito sabe que quando alguém é acusado de alguma coisa ou está sendo investigado, para que ele possa depor, para que ele possa falar, ele tem que saber do que ele está sendo acusado, ele tem que ter conhecimento do processo, porque senão ele pode falar alguma coisa que seja mal compreendida ou que esteja fora do contexto e possa prejudicá-lo. Então, eu imagino que o advogado do Mauro Silva, ao tomar essa decisão de orientá-lo a primeiro conhecer de que você está sendo acusado, qual que é o problema, né? Aí você vai saber responder àquilo que está sendo indagado. Não tem como responder sendo que você não tem acesso às informações. Isso é óbvio, isso é elementar do direito e não tem o que se discutir, não tem nada a ver com o presidente Bolsonaro. Não é o presidente Bolsonaro que está sendo investigado, não é o presidente Bolsonaro que está sendo acusado. A pessoa que está sendo investigada tem que exercer o seu direito constitucional. Isso é o mínimo, não é? Agora, eu queria insistir numa coisa, sabe, Basília? Ainda que o colega Tadeu tivesse razão, porque aí nós estamos no campo da imaginação, né? Vamos imaginar que o tenente-coronel tenha falado isso com o presidente, ou que o presidente tenha tomado conhecimento. A partir do momento que você tem os fatos, a história já aconteceu, já terminou o mandato do presidente, e o presidente não tomou nenhuma atitude inconstitucional, né? Ele pode ter ouvido e ter dito, não concordo com você, ou quem te passou essa informação te propôs algo que eu não concordo, que eu não aceito como correto. Ora, como eu disse, isso só reforça o entendimento de que o presidente, que era o homem que tinha a caneta ali na mão, ainda estava no mandato, tinha o poder de fazer decretos e não fez, portanto, não cometeu nenhum ilícito, né? Então, ainda que tivesse ocorrido isso, que não sabemos se ocorreu ou não, né? Isso está sendo investigado, eu imagino que não tenha ocorrido. Mas se tiver ocorrido, não muda nada, só reforça o seguinte, nós de fato tivemos um presidente que agiu dentro dos limites constitucionais, não se deixou influenciar, não se deixou aconselhar por um caminho inadequado. Agora, ao contrário do presidente que nós temos hoje, aí caberia até dizer o seguinte,
Se o presidente Bolsonaro pode ser condenado porque alguém que ele conhecia teve uma ideia infeliz, e o presidente Lula, que recebe um criminoso, um narcotraficante, um assassino, um homem que mais de 200 pessoas foram assassinadas na rua da Venezuela porque estavam protestando. E aí recebe esse criminoso e diz, olha, ô Maduro, você continua meu amigo, isso é narrativa, como se na Venezuela não houvesse uma ditadura, como se na Venezuela nós não tivéssemos crimes contra a humanidade, não tivéssemos o governo comprometido com o narcotráfico. O Lula faz isso. Tudo bem, não tem problema nenhum. Isso não significa conivência com ditadura. Agora, alguém conhecido do Bolsonaro tem uma minuta, vamos condenar o Bolsonaro e vamos tirar ele do páreo. Ora, 2 pesos e 2 medidas, dito na justiça. Espero que ela haja com responsabilidade e até quem está no governo. Parem com esse tipo de provocação, preocupem em governar o Brasil. Parece que estão só preocupados em tirar o Bolsonaro do páreo. Já demonstra um certo medo de concorrer. Deputado Tadeu Venere, calado ou falante, no que impacta o comportamento de Mauro Cid, tenente-coronel, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro? Hoje, mais cedo, a gente trouxe a apuração de que o depoimento dele, a CPMI do 8 de janeiro, terá prioridade. Ele vai ser o primeiro ou o depoente a ser ouvido imediatamente após o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, na avaliação da relatora da comissão, a senadora Elisiane Gama. Então, voltando aqui à minha pergunta, que foi o mesmo questionamento feito ao Domingos Sávio. Calado ou falando, no que impacta o comportamento de Mauro Cid? Veja, Basília, calado ou falando, o que vai acontecer na sequência é um processo bastante grave contra Jair Bolsonaro. E eu acredito que o deputado Basílio faz, claro que ainda são suposições, deputado, mas faz em suposição uma afirmação que por si só seria uma condenação. Ora, se o Jair Bolsonaro tivesse, eu não sei se teve ou não, tivesse tido conhecimento, e eu acredito que tenha tido conhecimento, que se preparava um golpe de Estado, ficou em silêncio, não tomou nenhuma providência, isso é crime. O senhor sabe, isso é crime. Ora, eu digo a uma pessoa, eu vou cometer um assassinato amanhã, mas eu só soube disso e não tomei nenhuma providência, porque afinal de contas eu não estou envolvido, isso é crime. E mais do que crime, o principal, desculpe, deputado, só deixa eu concluir, o principal beneficiário deste crime é o próprio Jair Bolsonaro. Então, se de fato, como o senhor falou, é possível que ele tenha comentado, se comentou, Jair Bolsonaro está envolvido diretamente, porque alguém chega para ele e fala, tem uma GLO, e ele participou, tem que lembrar que o tenente-coronel não só conversou, ele participou da elaboração de uma série de processos que buscavam fazer com que nós tivéssemos, de fato, um golpe de Estado após a derrota nas eleições do ano passado. E se isso, de fato, chega ao conhecimento do presidente da República e ele não toma nenhuma atitude, ora, quem fala consente, né? Então, calado hoje, eu diria que o coronel Cid é, de certa forma, uma proteção a Jair Bolsonaro. Se falar, claro que tem todo o direito, é previsto, né? Tem todo o direito de primeiro ter o conhecimento dos autos, mas a hora que falar, muito improvável que tenha uma justificativa que ele sozinho, da cabeça dele, que nós não vamos aqui ter nenhuma relação com Anderson Torres, não temos nenhuma ligação do tenente-coronel com outros acontecimentos anteriores, não temos nenhuma ligação com... É muito difícil. Eu acredito que a situação é muito grave. Não gosto de supor, Basília, porque eu acho que suposições não ajudam. O que ajudam vão ser as provas que vão ser coletadas. E eu também, pelo que eu já pude ver, e ontem e hoje, as notícias que estão em todos os jornais, nós estamos diante de uma situação muito grave, muito grave. O presidente Jair Bolsonaro não se manifestou, esse presidente não se manifestou, não sei se irá fazê-lo ou não, até porque também é um direito seu não fazê-lo, mas eu volto a insistir, a hora que o seu principal ajudante de ordens, a pessoa mais próxima de você, a pessoa que o pai, um general, tem relações familiares com o presidente da República e seu chefe imediato, toma conhecimento que você está elaborando um golpe de Estado,
e, caso tenha acontecido isso, e silencia, é tão responsável quanto quem está promovendo. Eu não tenho dúvidas disso. E isso acredito que agora na CPMI, como nós estamos participando, irá ficar muito claro. E aí é claro que os desdobramentos, não gosto também de prever, porque eu acredito que não é esse o método, mas os desdobramentos serão os mais duros possíveis. Olha, com essas considerações a gente chega ao fim do nosso Dois Lados. Tenho que colocar aqui um ponto final no quadro de hoje, mas a gente volta a discutir este assunto, porque terão muitos outros depoimentos pela frente. Calado ou falante, com certeza o nome ali de Mauro Cid está na lista de depoentes. Bom, golpe é crime, tentativa de golpe também. E isso vai estar em apuração na CPMI do 8 de janeiro pelos próximos 120 dias. Conversamos agora ao vivo com os deputados federais Domingos Sávio, do PL, e Tadeu Venere, do PT. Tudo bem? Muito obrigada aos senhores pela presença. Obrigado, Basília. Um abraço, Tadeu. Obrigado.